nessa altura o médico ia à casa ou vocês, quando precisavam do médico, como é que faziam? Quem é que tinha algum médico, pode dizer? Só quando havia pessoas grávidas a ter os bebês. Quem tinha ali lavradores que tinham águas ou mulas ou isso, iam buscar os doutores a Portimão a cavalo. Buscar e levar. Para virem assistir às senhoras dos bebês. Fazia o trabalho deles e iam-se embora. Tinha que as pessoas os irem levar também. Não havia hospitais, não havia onde é que as pessoas fossem, era tudo assim. Minha mãe teve 10 filhos. Só o último filho é que foi à cama. Foi o parto mais difícil. Mas a minha mãe tinha os filhos todos de pé. Quando chegava à altura que a parteira via que estava na altura de nascer, ela ajudava, quando via que o bebê já tinha a cabecinha de fora e para pôr, ajudava o bebê a nascer. E para expulsar a placenta, a minha mãe tinha a garrafa, soprava na garrafa para ajudar a expulsar a placenta. Mas lembro-me da minha mãe não ter leite para lhe dar de mamar. Íamos levá-lo a uma senhora que era nossa vizinha, é que lhe dava de mamar ao meu irmão, porque a minha mãe, o leite não subia e tinha que lhe lá dar o leitinho. Ela tinha também um filho pequenino. Tinha nascido também naqueles dias. Eu nasci em casa. E os meus irmãos também nasceram todos em casa. Assim que as mães estavam doentes para parir, tiravam logo as crianças de casa. Iam para de um vizinho brincar, iam para o outro lado até a mãe dar lá os gritinhos dela e ter o mano e depois logo vinham. Ia lá alguma parteira ajudar? Sim. Umas senhoras curiosas, não eram parteiras. Eram curiosas e achavam que conseguiam fazer bem, e quando calhava bem, ficavam bem. Quando não calhava, morria tudo. Olha, tive 2 filhos, nunca fui para o hospital. Tinha uma senhora que era perto da minha casa que me ajudou. Ajudava muita gente, aquela senhora. Pessoas que têm habilidade, não é? Nós já sofri muito. Se fosse hoje tinha ido para o hospital. Mas naquele tempo. As fraldas era de paninhos velhos, lencelinhos velhos, rasgava-se um pedaço, fazia-se uma fraldinha e estava bom. Não havia fraldas naquele tempo. Havia de paninhos velhos e quando tivessem estragados, deitava-se fora. Tinha de lavar todos os dias, não se podia deitar fora. No nosso tempo não havia fraldas de papel, filho. A gente pegava no bebê assim, tínhamos uma bacia com a água e depois quando punhamos a mão na água a ver se estava a boa temperatura e depois fazia-se assim, Jesus, que é o santo nome de Jesus. Onde está o santo nome de Jesus, não entra mal nenhum. E depois era o Pai Nosso. E o bebê tomou banho, mas todas as vezes, mesmo que a gente fosse só dentro da bacia, porque não tínhamos outra coisa, mesmo dentro da bacia, de manhã, a minha mãe punha água na bacia para a gente se lavar e fazíamos sempre o sinal da cruz e dizíamos sempre estas palavras. Assim faz-se assim, que é para os meninos rirem muito. Eles depois riem-se muito. Eu não sei se este ri, vamos lá ver. Anda, burros, é de ser. Uma velha deu um pedo até fugir com medo. Ei! E depois eles riem-se muito. Éramos muito novos, ele depois ainda foi para a tropa e só me lembro dele dar o biberon ao filho uma vez na vida. A minha filha já foi diferente, já ele tinha vindo da tropa, já tínhamos a vida já organizada. E gostava muito da menina, tinha que ser uma menina, tudo bem, mas assim, tratar dela, mudar fraldinhas, essas coisas não. Não, ajudei muito pouco. Naquele tempo, não, hoje é muito diferente. É verdade. Há mais sensibilidade, não? Havia menos. E devia haver mais. A gente roubava menos porque a gente não tinha agora, não tinha que trabalhar. Eu trabalhava fora, ela que tratava dele, vivia com ele o dia inteiro. Eu só vivia à noite, os sábados e os domingos. E portanto eu estava sempre sozinha com o bebê, não apoiava. Aliás, a educação dele ainda era machista, ainda era como a maior parte das gerações, né, dos anos 50, 60, depois é que começou a abrir um bocadinho mais. Eu dei banho à minha filha
que ela estava toda coberta dos próprios excrementos. Fiquei a cuidar dela, mas pula no corredor sozinha, enquanto eu tratava de umas coisas, e quando fui dar com ela, opa, aquilo era uma alegria. Pouco tempo, porque eu estava sempre no serviço, mas às vezes, quando estava de folga, tratava dele. Mudava as fraldas? Não, nunca mudei isso. A minha mulher é que tratava dessas coisas. Porque ela não trabalhava. Nunca foi eu mesmo para ficar em casa com os filhos ou vir a horas de jantar com eles. Passava-se meses, nos jantavam juntos. O meu não me ajudava porque, infelizmente, ele era pescador e então não dava. Que durante a noite ia para o mar, à tarde iam para o mar, vinham no outro dia, tinham que descansar e então ele não ajudava por isso. Mas era muito amigo dos filhos. Em casa não ajudava assim muito. Mas não, com os filhos ele ia levar, ia buscar à escola. Médico, né? A gente sabia que havia médicos. Eu tive muito, quando era pequena, tive muitas infecções renais e nunca me levaram ao médico. Dores de dentes, de chorar com dores de dentes, nunca me levaram ao médico. Punham-me aguardente para dentro da boca para eu chacoalhar a boca e pronto, era assim. Depois, quando calhasse, logo passava. Ora, estava-se em casa e não se ia para o sol e nem para coisa e curava-se. Faziam chás. Eu só fui ao médico quando eu tinha, sei lá, já uns 10 anos, tive as febres. Naquele tempo as febres eram uma doença muito mal de curar. Nessa altura já meu pai e a minha mãe foram comigo ao médico. Já não me davam curado, que eu perdi o andar. E já lá com aquela idade, perdi o andar com aquela doença. Depois tinha um lugar onde é que o médico estava e eles iam lá buscá-lo. Ou buscar ou consultar. E ditava-se em casa com os tratamentos que os médicos mandavam. O médico ia à casa se alguém estivesse doente, íamos chamar o médico. A minha mãe tinha sempre um lavatório, onde a gente usava todos os dias, mas tinha um lavatório no quarto, sempre com uma bacia de esmalte branca, ninguém podia ali lavar as mãos, nada naquela. E tinha também uma toalha, sempre uma toalha branca, também sempre naquele lavatório, porque podia vir o senhor doutor. Podíamos precisar do senhor doutor, estava sempre preparada para quando precisasse do senhor doutor. Eu não sei se, eu acho que nem se pagava o médico, não havia dinheiro, quase. O dinheiro era na mão do rico. E a maior parte das vezes, estas coisas assim, não íamos ao médico, eu não ia. Por exemplo, a tosse convulsa, íamos para os Pinheiros. A minha mãe levava todos os dias, os meus filhos, por causa da tosse convulsa, por causa dos Pinheiros, apanhar aquele ar. E outra coisa, o sarampo, também não íamos ao médico, eu nunca fui. E o que é que fazíamos? Vocês vão achar graça. Punha um pano vermelho nos candeeiros para curarmos o sarampo. E com o mercúrio, os bicos que tinham todos do sarampo, a gente pincelava as carinhas, os bracinhos, era assim. E a febre também era rara. A minha mãe, coitadinha, ensinou-me. Cortava rodelas de batata e depois punha na testa e apertava com um paninho. E assim a febre passava. A tosse convulsa do meu filho foi curada também nos Pinheiros. Quando lhe desse ataques da assim, a mãe leva-me para o pé dos Pinheiros. E com a resina dos figueiros da Índia, abrir uma folha e pôr assim numa tijola para correr aquela baba das folhas e depois dava lá as colheradinhas. Foi com isso que eu curia a tosse convulsa do meu filho. A minha mãe também fazia um xarope com a cenoura, cortava as rodelas e punha num pratinho
com açúcar amarelo e depois punha o serano. E depois no outro dia apanhava aquele serano, no outro dia ia dando as colherzinhas para a gente comer. A minha mãe orientava-se muito com as ervas. Na quinta-feira da Assunção, logo antes de nascer o sol, apanhava erva-arroz. Erva-arroz que hoje já pouco se vê. Uma rama muito fininha, mesmo fina mesmo. E era com isso que a minha mãe tirava a febre à gente. E quando a gente tinha febre, fervia água, punha por cima daquilo, depois deixava amornecer, só morninha, depois dava banho à gente. A febre ia-se embora. Era a mesinha da minha mãe. Depois, se a gente via a barriga, era um papel mata-borrão. Na chaminé do candeeiro, tínhamos outro. O candeeiro de vidro tem uma chaminé branca, tem assim uma chaminé. E a minha mãe aquecia na chaminé do candeeiro, aquecia o papel mata-borrão, fazia o sinal do imbique, para não pôr nada em cima do imbique, e era untado com azeite e punha na barriga. E a gente passava a dor de barriga. Primeiro levávamos dias para trás e para a frente, tanta vez mesmo. Jesus. Depois pegávamos num fio e punhamos no dente, ele ia. Agora pegas no dentinho e vais a tirar para o telhado. E dizes estas frases: dentinho, dentão, toma lá um podre, dá cá um são. Quando nós caíamos, ou desmanchava, sabe o quê? Dares um jeito, ou um braço, ou uma perna, a isso tudo a minha mãe tinha sempre as mesinhas para esfregar. E a minha mãe punha a gente numa cadeira, acertava os pés e depois ia por trás, esticava os braços assim. E quando os dedos não ficassem assim estava bom. Quando ficasse assim é que estávamos desmanchados. E o que é que a minha mãe fazia? Tínhamos uma porta, a minha mãe punha um banco e punhamos a gente agarrados à porta, tirava o banco, filho ou filha, agora estica-te, e aquilo passava, a minha mãe fazia aquilo e dava resultado. Sabe o que é enterite? É aquela, quando as crianças têm diarreia e que vão ao médico, a minha mãe não, a minha mãe benzia. A minha mãe tinha uma reza, fazia num caldeirãozinho de barro, e à farmácia comprava, eu não me recordo já o nome daquilo, punha no caldeirão de barro, derretia, e depois punha outro produto que eu também já não me recordo, e a minha mãe benzia, e depois de benzer a barriguinha, esfregava a barriguinha toda com aquela papa, aquele medicamento, e depois tinha uma fralda de pano, punha a fralda e depois já estava com outra, com a pregadeira. Tinha que fazer aquilo 9 dias seguidos. Tinha que ser 9 dias. 9 dias, a minha mãe todos os dias rezava aquela oração. Era isso, era o quebrante. A minha mãe também punha no quebrante um pratinho com água e azeite. Quando as bolhas do azeite se espalhassem, é que tinha quebrante. Sabe o que é o quebrante? As pessoas davam mal olhado. E a minha mãe depois também tinha um livrinho. Filha, o menino ou a menina está com quebrante. A criança só bocejar e a chorar. Depois rezava. A minha mãe rezava com o quebrante. Também fazia a mesinha. Tinha que atirar aquela água, não podia atirar, tinha que atirar para a rua, mas é sorte que não passasse ninguém naquele momento. Aquela água com as bolinhas do azeite. Mesinhas antigas, filha. Isto vocês hoje podem dizer isto, mas é verdade, foi passado.